Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e uns dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Pergunta-se para o teu irmão: quem é o teu Senhor? Glória a Jesus. Esse vai ser o tema dessa pregação. Uma coisa interessante que nós vemos na nossa vida: existe no mundo uma série de deuses. Se nós formos hoje na Índia, que é um povo politeísta, nós vamos chegar lá, vamos encontrar Deus que não acaba mais. Se tu chegar perto de uma barata para pisar, tu já está sendo condenado à morte, porque é um Deus. Um rato, uma vaca. No mundo em que nós vivemos, na nossa realidade aqui no Brasil, nós temos aí diversidade de deuses. Vamos aos templos que nós vemos por aí. Existe Deus para curar dor de cabeça, Deus para curar dor na coluna, existe Deus para tudo. E todas as pessoas que nós vemos, às vezes professam a sua fé em Deus real, mas acreditam nos deuses dessa terra, nos senhores dessa terra. Jesus, uma certa feita, reuniu com seus discípulos. Já havia um certo tempo que ele havia pregado o evangelho, feito milagres, maravilhas, prodígios, sinais. Tudo que Isaías havia profetizado sobre Jesus já estava em cumprimento, muitas coisas já haviam se cumprido, algumas coisas ainda iam se cumprir, mas Jesus ainda queria saber daqueles que o seguiam e daqueles que o viram fazer os seus sinais, se eles sabiam de verdade quem Jesus era. Acontece um fato interessante sobre o nascimento de Jesus. Nasce um pouco antes de Jesus, João Batista vai para o deserto para ser preparado por Deus, prepara o caminho do Senhor, prega no deserto. E quando João Batista é preso, a pergunta que ele manda fazer a Jesus é que se ele era o Cristo ou se deviam esperar que outro Cristo viesse. É porque João Batista ainda não tinha convicção real se Jesus, aquele Jesus a quem eles viram pregar, era verdadeiramente o Senhor da alma deles. Era o Senhor que vinha trazer a redenção e a salvação. O Jesus que hoje nós pregamos, ou o Senhor que nós pregamos hoje, é aquele que redime a alma daquele que é pecador, faz uma nova criatura em Cristo Jesus e transforma ele num novo homem, numa nova mulher, para que possa andar em novidade de vida. Mas na nossa vida nós encontramos uma série de problemas, adversidade, e às vezes nos perguntamos se estamos servindo ao Senhor certo, ao Deus correto, ao Deus que verdadeiramente tem, a condição de nos dar a salvação, de transformar o curso da nossa vida. Acontece isso muitas vezes porque somos interrogados pelos nossos inimigos. Às vezes as situações elas vêm até a nossa vida e nós não conseguimos compreender se é Deus que está verdadeiramente traçando um caminho de dificuldades para nos abençoar, ou se ainda estamos na direção contrária a que devemos seguir corretamente. Mas a palavra do Senhor, ela diz nessa noite que Pedro, ele olhou para Jesus quando foi feita a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, usado pelo Espírito Santo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A que Senhor que você tem servido até o dia de hoje? O Cristo verdadeiramente, aquele que foi pendurado na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia? Ou você tem servido um Cristo que não tem feito nada pela sua vida?
Ou você tem servido a um Deus que ainda não pôde estender as mãos sobre você e transformar tudo aquilo que estava em ruína nas suas vidas? Quando Pedro ele abriu a sua boca, dirigido pelo Espírito Santo, a dizer que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, acontece algo tremendo. Jesus pega o significado no nome de Pedro e transforma em uma coisa grande. Com essa palavra eu quero dizer uma coisa extremamente interessante para você, meu irmão, nessa noite. Se as coisas grandes de Deus ainda não começaram a acontecer na tua vida, começa a abrir a tua boca e mostrar para Jesus que você acredita que Ele é o Senhor da sua alma. Começa a dizer para Ele nessa noite que Ele é o Senhor da sua vida. Porque quando Pedro confessou para Jesus que Ele era o Senhor, ele se transformou de pedrinha em uma pedra de esquina, em uma pedra de uma grande construção, onde através dele as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a igreja de Deus, que é eu e você nessa noite. A resposta de Jesus para aqueles que professam a Jesus como o Senhor da sua vida é a seguinte: que na tua mão, na mão do teu irmão que acreditou nesse Senhor verdadeiramente, vai ser entregue uma chave. Diga para o seu irmão, uma chave. Fala com mais convicção, uma chave. Quando falamos de chave, abrimos uma série de quantidade de portas. Abrimos cadeados, abrimos cofres, abrimos uma série de coisas. Mas essa chave, para aquele que acredita que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, é as portas que vão te dar direito de entrar no reino dos céus. A chave que Ele vai entregar nas suas mãos quando você professar com a sua boca de verdade que Ele é o Senhor da tua vida, serão as chaves que farão você entrar e ser convidado por Ele. Vinde bendito do meu Pai, possuir por herança a terra que estava preparada para você desde a fundação do mundo. Mas por que a pergunta é: a que Senhor, quem é o Senhor da sua vida? Eu ouvi há muito tempo atrás um depoimento, não sei se é verídico, não sei como é que deu essa procedência desse depoimento, mas está muito embasado dentro dessa palavra. Um jovem, um dia antes da data do seu aniversário, foi convidado pelos seus amigos para comemorar, porque ele nascera de um dia para o outro à meia-noite. Então seus amigos lhe convocaram para uma festa, onde que ali eles iam fazer uma comemoração, e quando completasse meia-noite, onde que realmente entraria ali o aniversário daquele jovem, eles estariam fazendo uma surpresa para ele. Mas acontece uma coisa inusitada, as horas vão passando, e aquele jovem fica esperando, ansioso pelaquela surpresa. Ele não sabe o que pode acontecer, ele não sabe o que os amigos deles prepararam para ele de verdade. Quando chega por volta de 11h40, colocam uma venda nos olhos dele, os seus amigos recolhem ele para um quarto, colocam uma roupa nele, levam ele até um determinado lugar, mandam ele contar até uma determinada quantidade de números e abrir os seus olhos. Quando aquele jovem ele abre os olhos, ele está vestido de diabo dentro de um cemitério. Ele viu aquela roupa vermelha, viu aquele tridente perto dele, entrou em desespero pela cena em que ele estava dentro de um cemitério à meia-noite, saiu correndo, pulou o muro e entrou no primeiro lugar que ele viu aberto. E por coincidência, o primeiro lugar que ele viu aberto foi uma igreja que estava em vigília. Agora os irmãos parem para pensar. O diabo pula o muro do cemitério e vem correndo na direção da igreja. Imagina o senhor, irmão José, aí na porta da igreja. O que o senhor ia fazer, irmão José? O que a igreja ia fazer numa situação dessa? Se é aquela igreja
pentecostal de fogo, vai começar aquela gritaria, expulsa, expulsa. Quando o nego vê que é o diabo, realmente vai correr, não vai ter jeito. A maioria aqui não vai querer ficar para ver o que vai acontecer, no que vai dar. E quando aquele jovem desesperado, procurando por socorro, ele vem correndo em direção à igreja, que o porteiro anuncia que o diabo estava vindo para a igreja, não sobrou ninguém. Todo mundo saiu correndo, os irmãos pularam a janela, saíram do púlpito correndo, aquela gritaria, aquele desespero. E aquele rapaz, inocente, sem saber o que estava acontecendo de verdade, ele não soube porque os irmãos estavam correndo, aí que ele deu por conta que ele estava vestido daquela forma, com aquela fantasia. E ele vai e tenta cercar alguém para poder ajudar ele, para socorrer ele. Imagina, ficar naquela... Não vai me pegar não, de jeito nenhum. E de repente, ele aborda uma senhora que tinha maior dificuldade de correr no momento, segura nas mãos dela e fala assim: por favor, me ajuda. E ela fica atônita sem saber, e ele pergunta: a que Senhor vocês servem aqui nesse lugar? Ela responde: ao Senhor, e desfalece naquele momento. Depois de ser divulgado esse depoimento em vários lugares, ficou uma dúvida na cabeça de muita gente. A que Senhor que ela falou naquele momento que eles serviam? Eu penso comigo, se fosse Deus, o Deus de verdade, o Deus que aqui está relatando na palavra do Senhor, ninguém ia correr. Porque quando o diabo vem na direção daquele que professa Jesus como o Senhor da sua vida, antes dele atravessar a rua, ele cai por terra. A Bíblia de Jesus, a palavra do Senhor diz que quando Jesus entrou na cidade de Gadara, de longe, os demônios que habitavam na vida daquele rapaz perguntaram a Jesus: Filho do homem, por que vieste me incomodar? Quando o Senhor Jesus, ele é declarado o Senhor da sua vida, o diabo, ele passa ao largo de você. Ele passa longe de você e não vem na tua direção. Porque aquele que serve ao Senhor, o diabo, ele é jogado por terra, porque o Senhor que nós conhecemos, ele venceu a morte, tomou a chave da vida e disse que cada um aqui seria mais do que vencedor em Cristo Jesus. Durante muitos anos, muitas pessoas tiveram dificuldade de responder essa pergunta. A que Senhor de verdade aquele povo profanava? A que Senhor eles serviam? De uma forma descontraída, a gente vê, foi engraçado a cena, todo mundo tentando imaginar o que acontece. Mas se acontece com você, meu amado, a que Senhor que você vai colocar na frente para expulsar toda a obra contrária do inimigo? Ouvindo essa declaração, eu lembrei de um filme que eu vi há muito tempo, do Jackass, que um cara fica dentro de um buraco e alguém com uma placa dizendo que Deus não estava em Nova York, sobe de repente alguém vestido de vermelho e de diabo, todo mundo se assusta. Mas aquele que verdadeiramente tem o Senhor não tem medo de nada, meu amado. Não consegue temer a nada. Sabe por quê? Quando nós temos Jesus na nossa vida, Ele vai na frente abrindo o caminho de qualquer escuridão. E o diabo, ele não pode ficar na escuridão, então ele tem que fugir. Se você declarou o Senhor como o Senhor da sua vida, não só o diabo, mas todas as dificuldades vão começar a desaparecer da tua vida nessa noite. Se você declarar o Senhor como o Senhor da sua vida, o Senhor de verdade, as portas do reino dos céus vão começar a se abrir para derramar chuvas de bênção sobre você, te dá força, coragem, te dá determinação, te dá convicção de que o Senhor estando na sua frente, todas as barreiras cairão por terra na tua vida e você vai estar sempre declarando e decretando vitória contra os seus inimigos.
Mas nós vimos nessa palavra uma coisa interessante. A Bíblia diz que ninguém fala de Jesus a não ser pelo Espírito de Deus. Por que foi feita a pergunta, quem é o Senhor da sua vida? Que inúmeras vezes conhecemos tradições, seguimos tradições, mas não conseguimos muitas vezes viver a realidade de servir ao Senhor. Olha para dentro de você nessa noite, diga para dentro de você que você não precisa viver tradições, mas que você precisa acreditar piamente que o Senhor da sua vida, Ele é o tudo e tudo Ele pode fazer por você. Você precisa acreditar e falar para dentro de você. Irmãos, todas as histórias que nós vimos na Bíblia, às vezes inimigos desafiavam o povo de Deus, dizendo, cadê o teu Deus, cadê o seu Senhor? E quando Deus estava na vida de Israel, o que Deus fazia? Ele se apresentava a pelejar em favor do povo. Quando você declarar que o Senhor é o Senhor da sua vida, você nunca vai entrar sozinho numa batalha, porque Jesus ele vai estar na frente para decretar a vitória sobre a tua vida. Quando você decretar que Ele é o Senhor da sua vida, as barreiras automaticamente cairão por terra. A Bíblia diz que Josué, ele se escorava no Senhor de Moisés. Ele era o aprendiz de Moisés e estava sempre ali aos pés de Moisés para aprender. Mas aí Moisés morreu, e agora? Josué teve que chamar a Deus para ser o Senhor da sua vida. Deus virou para Josué e diz assim, se tu tão somente meditar na lei do Senhor dia e de noite, eu, Deus, vou abrir as portas na tua vida, todos os teus caminhos. Aonde tu colocar a planta do teu pé, essa terra será tua. E aonde tu for, eu irei contigo. Se você declarar que o Senhor é o Senhor da tua vida, você nunca vai estar sozinho, mas em tudo que você colocar as tuas mãos, você vai ver a vitória do Senhor sobre você. A Bíblia diz que José, ele tinha o Senhor, Deus, como Deus da sua vida, e tudo que José punha as mãos prosperava, florescia. Crente que já declarou que o Senhor é o Senhor da sua vida, tudo que Ele coloca as mãos prospera. Se você for ver a Bíblia todinha, em vários lugares, sempre que quando nós declaramos o Senhor da nossa vida, de verdade, Ele só nos dá vitória. Mas fica difícil acreditar quando nós seguimos essas tradições, as liturgias dos cultos, e não conseguimos verdadeiramente enfatizar isso dentro do nosso coração. Nos tornamos, conforme a expressão de Jesus, sepulcros caiados. Quem já foi ali no cemitério do Pichincha? Quem já viu aquele montão de monumento, todo feito de mármore, de granizo, por fora, com aquelas estátuas caríssimas? Aquilo dali que é o sepulcro caiado. Que está bonitão por fora, mas o que tem dentro? Corpos. Ossadas. Não tem vida, não tem nada de interessante. Mas se você declarar o Senhor como o Senhor da sua vida, Deus como o Senhor da sua vida, Ele vai te transformar não num sepulcro caiado, mas você vai ser templo e morada do Espírito Santo. Vai estar limpo, bem vestido por dentro e por fora, porque você vai estar revestido com as armas do Senhor da tua vida. Nessa noite tenha convicção disso. Quando você declarar que o Senhor Deus, Jesus Cristo, Ele é o único Senhor da sua vida, vai acontecer igual aconteceu na vida de Pedro. Nós no outro dia estávamos falando sobre isso, eu e o pastor, questionando essa situação de Pedro. Que situação difícil, né? Às vezes a gente julga Pedro de uma forma errada, um cara ignorante,
brutão, não sabia nada. Mas por intermédio de Pedro, Deus fez coisas tremendas, porque ele declarou que o Senhor, Jesus, era o Senhor da sua vida. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, se você for analisar toda a história de Pedro, você só vai ver coisa maravilhosa. Aquele cara brutão, ignorante, pescador, Deus transformou ele num homem poderoso aqui nessa terra. Aonde Pedro passava com a unção de Deus e a oração que ele fazia costumeiramente, Deus fazia sinais acontecer por intermédio da sombra de Pedro. Imagina você passar perto do doente e ele ser curado. Imagina você passar perto do paralítico e falar: olha para mim, e Deus fazer aquele rapaz levantar, saltar de alegria. Mas esse foi o Pedro que declarou que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Não declara com a boca, mas declara com o coração que o Senhor da tua vida é o Senhor Jesus Cristo. E grandes coisas Ele vai fazer sobre você, e grandes coisas você verá acontecer na sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.